O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai começar o episódio com uma perguntinha para vocês. Você já deu uma espiadinha no seu vizinho? Sabe aquela olhadinha? A bisbilhotada, né? Aquela coisa assim, bem assim, de fofoqueiro, né? Gente, todo mundo já teve alguma curiosidade, que às vezes pode ser meio intensa, assim, pra espionar, pra entender o que acontece na vida de outras pessoas. A gente sabe que todo mundo ama ver o que é proibido, não é não? O que é íntimo. A gente é curioso pra ver o que os outros fazem na casa deles, assim, né? E por que existe o BBB, por exemplo? Porque a gente quer ver como as pessoas funcionam, o que elas falam. Não é à toa que é cheio de câmera na casa dos brothers, tá todo mundo olhando um monte de câmera ao mesmo tempo. Eu amo quando fala brothers. Brothers, é muito bom. E, gente, tem um filme do Hitchcock que é Janela Indiscreta. Gente, é um filme muito bom. Ele é de 1954 e ele conta a história de um fotógrafo que ele quebrou a perna lá, então ele tá meio confinado dentro do apartamento dele e ele começa a observar os vizinhos. Só que ele acha que ele viu um crime. Então ele fica, putz, eu acho que eu tô vendo um crime, acho que eu tô presenciando um crime e tal. Começa a ver várias coisas estranhas, assim, nas janelas. E daí ele começa a tentar resolver por ele mesmo, assim, sabe? O grande investigador, tudo numa pessoa só. E o Hitchcock filmava as cenas como se a gente, o espectador, estivesse olhando pelo binóculo. Isso é muito legal, porque colocou a gente como o próprio personagem, né? A gente também tá investigando, a gente também tá querendo saber a vida das pessoas, se foi um crime ou se não foi, né? E o filme foi polêmico nessa época, apesar de, né, acabar se tornando um clássico, porque ele tinha essa maneira de aliar o suspense com uma questão humana, com essa curiosidade mórbida que a gente tem. Então ele não era um filme de perseguição e várias tramóias, era como essas coisas esquisitas mesmo que pode acontecer ao nosso redor, a gente sabe, debaixo do nosso próprio nariz, na nossa rua, no nosso bairro, e que às vezes você pode conseguir enxergar, né? Quem nunca quis investigar uma situação, investigar um caso, né? Se sentir um pouco detetive. Amiga, eu não sei se eu já te contei isso, talvez eu tenha te contado que uma vez eu ouvi uns gritos pela janela dos meus vizinhos, do prédio do lado, quando eu morava em prédio. E aí, eu fui pra perto da janela pra ficar ouvindo a briga. Eu fui, tipo, lá perto e eu anotei a hora que rolou o grito, porque eu falei, se rolar alguma coisa pior, sei lá, se acontecer algum crime, eu tenho anotado a hora. Porque aí se a polícia vir pedir meu testemunho, eu anotei a hora que começou. Meu Deus. E aí eu fiquei lá, do céu. amiga, eu apaguei a luz. Juro por Deus, eu apaguei a luz pra ficar ouvindo. Isso não tem nada a ver com a minha vida, mas eu tava muito curioso pra saber o que tava rolando, sabe? Nossa, é muito louco isso. Eu já fiz isso uma vez também, porque eu vi uma pessoa gritando e claramente tava rolando uma briga. E eu fico super nervosa quando tem mulher envolvida, tal. Sempre, Claro. né, dá esse famoso medo. E eu cheguei a ligar pra polícia e falei o meu nome, passei tudo assim, fiquei tentando entender o que ia acontecer. E ele ficava, tipo, a pessoa no telefone ficava insistindo, sabe? Mas não é uma briga entre casal? E eu ficava Que assim, tem a tá, mas ver? e daí? Tipo, tem uma pessoa gritando, sabe? É claro, poderia ser uma simples briga entre casal, mas, tipo, foi uma coisa que me incomodou bastante. Mas eu não fiz isso de anotar o Fica a horário. Eu dica, jamais fica a saberia o dica. horário. Isso é muito louco. Fica uma dica. Porque minha memória é muito ruim, então é bom dar aquela Sim. investigada mesmo. Tem até a ver com esse voyeurismo também, né? O voyeurismo já é uma coisa que vai indo um pouco mais pro patológico, né? De você ter até um prazer de ficar ali observando a vida dos outros, assim. E aí, desde Janela Indiscreta, né, desse filme do Hitchcock, o voyeurismo como um todo, essa curiosidade de espionar os outros, foi se tornando um tema muito comum no audiovisual, então, né, livros e tal, justamente pelas discussões, né? Tipo, se a gente começar a contar aqui as fofocas dos vizinhos, a gente vai longe, né? Gente, vocês já ouviram o Diário de Bordo? Diário de Bordo é o podcast da Jéssica Greco e do Neco, que são os nossos amigos pessoais maravilhosos.
E, bom, se você acompanha o Diário de Bordo, com certeza você entende o que a gente tá falando. Porque eles mudaram de apartamento agora, mas o apartamento anterior, eles tinham uns vizinhos na frente. E como eles começaram esse podcast justamente na quarentena, eles ficavam observando os vizinhos. Inclusive, eles fizeram até coisa que no próprio filme o Jeff faz em Janela Indiscreta, que ele fica dando nomes fictícios pros personagens que ele tá vendo. Então, a Jéssica e o Neco, eles chamavam os vizinhos dele, tipo, sei lá, Fernanda, Luísa, nananã, davam esses nomes fictícios e eles meio que sabiam, a Jéssica sabia a vida toda, tipo, a fulana, terça-feira ela janta a tal horário, hoje eles brigaram. E assim, eles passaram, sério, assim, meses olhando, observando os vizinhos e contando no podcast. Então, assim, o que a gente sabe é que essa coisa de fofoca, de curiosidade, as pessoas, assim, são muito envolvidas. Sim, isso rende, né? Esse ano vai até lançar aquele filme A Mulher na Janela, que foi baseado em um livro que eu li também, que é bem bom o livro, assim, que é justamente isso, uma mulher, ela tem agora fobia, né? Ela não pode sair de casa porque ela tem fobia, mas ela fica espiando a vida dos vizinhos e, de novo, ela acha que tem alguma coisa errada ali na casa da vizinha, né? E o voyeurismo como um todo também, né? Pô, Instinto Selvagem, A Garota no Trem, tem vários filmes que abordam isso, né? Tá, e assim, por que a gente tá falando sobre isso num podcast de True Crime? Porque hoje a gente vai falar sobre uma nova série que traz muito esse tema, que se chama Oculto. Mas, gente, não é uma série tradicional, é uma série de áudio. É um podcast, só que é um podcast de ficção. Então, assim, tem atores interpretando as coisas, normal, sabe? Tem a Bianca Comparato, que talvez você conheça de 3%. Tem o Gabriel Leone. Ele fez o Eduardo no filme Eduardo e Mônica. Amo! Então, eles são protagonistas, eles também são produtores da série. É o seguinte, Oculto é o nome da série e conta a história de dois amigos e vizinhos, a Rosa e o Michel. E a Rosa vê uma coisa que eles não deviam ter visto e aí eles vão se metendo cada vez mais, vão se metendo numa situação, uma confusão do barulho, né? Que pode até ameaçar a vida deles. Então, assim, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai destrinchar esse primeiro episódio, a gente vai criar teorias. Vocês gostam quando a gente cria teorias, quando a gente fica debatendo, dando nossa opinião. E aí vocês podem lá ouvir depois o resto de Oculto no aplicativo da Aurelo. E para quem não conhece, a Aurelo é uma plataforma brasileira de conteúdo em áudio que está disponível gratuitamente tanto para Android quanto para iOS. E lá vocês encontram todo tipo de podcasts que vocês estão acostumados, enfim, normal. A Aurelo é a primeira e única plataforma desse tipo que paga os realizadores por cada streaming. Então, se você dá um play lá, em algum podcast que você gosta, inclusive o Modus Operandi tá lá também, você ajuda a financiar esses podcasts. Isso é muito legal. E eles têm vários tipos de conteúdo. Tem série, tem live, tem programas interativos, sempre em áudio. E agora tem o Talks, que rolam conversas ao vivo. Então, baixa o app para você ouvir o Oculto, é Aurelo. Mas vamos lá, vamos colocar o trailer para vocês entenderem mais ou menos qual que é o mood, assim, do que vocês vão ouvir. Alô? Oi, Michel. Oi, Rosa. Agora até você fica espionando. Te espionando não, né? Eu observo respeitosamente as pessoas do seu prédio, incluindo você. Cara, meio bizarro. O quê? Não sei, tem um cara muito estranho no apartamento da dona Selma com o filho dela. O porteiro falou que um morador deixou o pacote. Te viu na janela ontem. Mas como que ele sabe meu nome? O que é isso? Não sei, uma seita? Michel, eles já entraram no prédio. Vai rápido. Eles vão me pegar, eu vou morrer, Rosa. Não, você não vai morrer. Tá, e agora? Você pode ficar lá em casa se você quiser. A gente pode ver um filme de terror, sei lá. Alô? Mira Filmes apresenta Oculto, com Bianca Comparato e Gabriel Leone. Oculto, um novo podcast de ficção criado por Bernardo Barcelos, que você só ouve na Aurelo. Tá muito legal, né? Ó, ao todo a série vai ter 8 episódios. Os 3 primeiros foram lançados no dia 19 de março. E aí no dia 26 saem mais 3 episódios. E no dia 2 de abril saem os 2 últimos. E é bem interessante, né? Esse jeito deles postando, assim,
Porque cada episódio termina com aquele famoso cliffhanger, né? O famoso preciso ouvir o próximo episódio agora. Então vamos lá, vamos debater o que rola aí nesse primeiro episódio de Oculto, disponível na Aurelo. Então, a gente tem 2 amigos que eles moram em prédios diferentes, só que os apartamentos são um de frente pro outro. A Rosa é uma escritora e o Michel, ele é técnico de som. E a Rosa é toda atrevida e curiosa, assim, e o Michel é todo de boa, mais na dele. Inclusive, assim, dá pra entender que rola meio que um climinha, assim. Parece que o Michel tem um crush na Rosa, mas ainda não dá pra saber se é correspondido ou não. Tem alguma coisa aí, eu senti uma emoção ali. E aí a Rosa é a curiosa, é ela que fica observando a vida dos vizinhos do outro prédio, que é o prédio do Michel, né? E exatamente igual a Jéssica e o Neco, ela não sabe o nome das pessoas e ela inventa. Então ela cria o nome, tipo, pros personagens, né? Um clássico. E aí ela começa a ligar pro Michel pra contar o que ela tá descobrindo. Fica contando a fofoca da vida dos outros. A fulana ontem pegou outra pessoa. Eu acho que ela comeu lasanha. Enfim, fica fofocando. E aí um dia o Michel pergunta pra ela: e o apartamento debaixo do meu, ele ainda tá vago? Daí a Rosa olha e de repente acontece uma coisa meio estranha. Então o filho da antiga proprietária, ele parece estar vendendo o apartamento para um outro cara. E esse cara é um careca meio estranho, assim, todo vestido de preto. E a Rosa até brinca que o cara, né, todo vestido de preto, assim, careca, parece o Pyat Pree de Game of Thrones. Gente, vamos lá, vamos relembrar. O Pyat Pree é um personagem que ele é aquele careca que tem a boca azul, que ele fica tomando uns líquidos lá que deixa a boca dele azul. Ele é aquele feiticeiro que rouba os dragões da Daenerys quando os dragões são nenezinhos. E aí ela fica pistoleta, que ela quer pegar os dragões de volta. Então, aquele cara careca, a Rosa brinca e tal. E é até interessante porque dá pra entender que a Rosa é meio nerd, né? E dá pra pensar que imagina esse cara chegar na sua casa pra tentar comprar um apartamento seu. Você venderia? Se ele pagar, pagando bem, que mal tem. Pagando bem. Tá, aí a Rosa vê esse careca dando dinheiro lá pro filho da proprietária e pegando a chave do apartamento. Então ele tá meio que ou comprando ou alugando, sei lá. Só que depois chegam mais 6 pessoas e todas colocam um cordão no pescoço. Tipo, o mesmo cordão quando entram lá no AP. Aí a Rosa vê 2 homens chegando com umas caixas com 3 gatinhos dentro. E o pessoal no apartamento pinta as paredes de preto e tira os móveis super rápido. E depois coloca um revestimento acústico pro som, assim. Ou seja, eles vão fazer um podcast de true crime. Certeza. Certeza. Então, assim, é claro é a sede que a Rosa... do modus operandi. É a sede do modus operandi. E assim, é claro que a Rosa quer investigar o que tá rolando, né? Porque ela acha que é um culto e que, até por ter os animais, assim, os gatinhos, ela acha que eles podem matá-los. Então ela arrasta o Michel pra esse rolê dela, assim. Ela até coloca um espelho enorme na janela pra poder refletir o apartamento e o Michel conseguir ver também. Gente, eu achei isso tão escancarado. Tipo, doida. Só que aí é óbvio que o careca percebe e olha pra eles, assim, né? Olha feio. E aí eles ficam assustados. E como o Michel é técnico de som, a Rosa tem a ideia de pedir pra ele levar um microfone grandão, assim, lá pro apartamento dela, pra eles tentarem conseguir ouvir o que eles estão discutindo lá no apartamento. Ouvir o podcast deles. E a ideia da Rosa é instalar na janela dela, né? Apontando pra esse apartamento e tal do careca, lá do Game of Thrones, pra poder captar o som e conseguir ouvir. Só que, será que eles conseguem instalar? Será que o careca esquisito viu mesmo? Será que ele vai fazer alguma coisa? Assim, o grande socorro que está acontecendo. Se você quiser saber o que acontece no próximo, é só baixar a Aurelo e escutar. Então agora vamos debater algumas questões da série, criar teorias, né? Porque é pra isso que nós estamos aqui. Cara, é interessante que a Rosa é escritora, e agora a gente é escritora também, Sim. Aquelas. E é engraçado porque a Rosa, tipo, abandona as obrigações dela pra ficar vendo a vida alheia, né? Tipo, quem nunca? E vamos confessar, a gente super faria isso. Nossa, 100%. Tem dia que a gente não tá naquela vibe pra escrever, né? Então, acho que é interessante, assim, quando você se coloca nessa posição. Tem até um momento que ela fala, você tá parecendo editora vindo atrás de mim e tal. E é engraçado, porque, tipo,
Não acontece isso com a gente, só que a gente sempre fica naquela noia do tipo, eu precisava ter escrito hoje, o capítulo precisava sair amanhã, não sei o quê. Existe essa pressão muito louca e que é claro que ela tá sofrendo essa pressão, assim, né, interna. E é interessante também porque, como escritora, às vezes ela ficar observando a vida dos outros também faz parte, né? Tipo, pra ela criar personagens. É que a gente ainda não sabe sobre o que ela escreve, né? Exato. Mas talvez também tenha uma coisa dela observar pra entender o jeito que as pessoas agem, sei lá, pra se inspirar, né? E uma coisa que eu acho que é interessante de relacionar também é que, embora até a ideia do podcast não tenha sido sobre a quarentena, é um assunto que a gente consegue se relacionar muito agora, porque a gente nunca esteve tão em casa, né? Então a gente nunca teve tanta oportunidade de observar os vizinhos, assim, de ficar tão restrito em uma área e acabar olhando para o lado, para frente, de alguma maneira acostumando com a rotina dos vizinhos, seja musical, né? Tem gente que consegue ouvir o que o vizinho, todo dia tá horário, o vizinho coloca sertanejo. O galo do vizinho toca toda, sabe? Tipo, acho que é muito interessante isso, assim. Sim. Tipo, a Carol Moreira faz yoga toda terça e sexta. E, cara, tem um meme que circula, que é muito bom, que é tipo, ou você tem um vizinho pelado, ou você é o vizinho pelado. Quem é você? Amiga, eu ia perguntar isso agora. Eu acho que eu tenho um vizinho pelado. Eu não sou uma vizinha pelada. Você não anda pelada. Eu não ando pelada. Mas eu ando de calcinha, assim, tipo... semi-nua. Mais ou menos. Mas a pelada mesmo, não. Eu sou a vizinha pelada. Não que eu fico fazendo atividades pelada, mas tipo... Sei lá, às vezes sai do banheiro pra pegar um negócio ali, pra pegar uma roupa. Eu não ligo muito não, assim. Tá de boaça, né? Eu tenho medo, assim, porque eu sou pessoa pública, né? Tipo, eu sou youtuber e tal, então tem que tomar cuidado. Mas às vezes eu saio e passo correndo, sabe assim? E aí, de boa. Eu quero saber quem tá ouvindo. Você é o vizinho pelado ou você tem um vizinho pelado? Tem que ser um dos dois. Não tem outra opção. Eu acho que é importante também a gente analisar que, eu tô olhando aqui, tô observando, sei lá, tal pessoa tomando sol. Só que, assim, é a intimidade dela, né? Tipo, existe um certo... A gente não pode fazer o You, sabe? Da série, da Netflix. Sim. Que às vezes a gente... Que é um stalker, exatamente. Que ele vai pra outros níveis, a gente bem sabe. Mas que fica naquela pira, né? Naquela obsessão. Porque a Rosa, ela é obcecada. Um pouco, né? Ela não é saudável, assim. Você vê que a maneira como ela tá... Não é só uma curiosidade. Não é aquele meme... fofoqueira morre morre por falta de fofoca, sabe? Eu amo esse meme. Mas ela não é isso, ela é obcecada, ela é um outro nível de rolê, assim. Não, ela botou um espelho pro Michel ver. Realmente começa tem por algo aí. E, cara, sabe o que é interessante também? Que hoje em dia as redes sociais alimentam um pouco isso, né? Da gente saber da vida dos outros. Porque, sei lá, antigamente, quando não tinha, não sei... Stories, o Snapchat, né? Os stories. É tudo muito... o próprio Twitter é meio que em tempo real, assim, só que, óbvio, que em vídeo a gente fica mais curioso, né? Mas eu acho que isso alimenta um pouco da gente querer saber como é a vida dos outros, o que faz, que horas acorda, nanana. Então, tem um pouco a ver, eu acho, hoje em dia, a gente ficar mais curioso do que antes até. Porque a gente tem acesso às pessoas... Claro, quem decide o acesso que a gente tem são as próprias pessoas, mas existe essa cultura do compartilhamento, existe essa cultura do reality show, todo mundo transforma um pouco a sua própria vida no reality show, né? Tem gente que tava conversando com um amigo essa semana, da gente brincando, quero comer tal coisa, vou fazer uma enquete no Instagram e o que as pessoas decidirem eu vou comer. Tipo assim, começa com uma brincadeira, mas a real é que tem muita gente que acaba indo por esse caminho, assim, de realmente... transformar a sua vida num reality show. Então, é isso, a gente vai fomentando também essa cultura do eu preciso saber mais, eu preciso te ver o tempo todo, eu preciso ter um story seu. Então, isso é... Tanto que eu sempre entro no perfil da Beyoncé e nunca tem story. E eu acho tão chique, porque é uma pessoa que tem, assim, ela tem o poder... De decidir quando as pessoas terão informação sobre ela. Porque um story da Beyoncé não é um story da Mabê Bonafé, entendeu? Eu vou fazer um story e tá tudo bem. Ele não vai passar ali todas as manchetes, né? As coisas o mundo vai explodir. Não, é outro rolê. Então, no caso dela, um story é como...
muitas vezes é como se ela estivesse fazendo um pronunciamento, como se ela estivesse fazendo alguma coletiva, alguma coisa do Dando uma tipo, notícia. dando uma notícia. Então, né, tem toda essa questão de que o Story e outras redes, assim, acaba virando aquele tempo real da pessoa e aí vai fomentando cada vez mais. Cara, o que você falou da Beyoncé me lembrou a Kim Kardashian quando ela mostrou a dispensa dela, eu acho. Foi ela que Sim, mostrou? foi E aí ela, todo foi mundo ela. ficou obcecado porque a dispensa dela era perfeita, com potinhos iguais e não sei Sim. o quê. Eu preciso ter uma dispensa igual a da Beyoncé, da Kim Kardashian. Total, porque o que aconteceu foi o seguinte, ela mostrou a geladeira e só tinha água e leite. E as pessoas começaram a zoar com a cara dela. Nossa, mas só tem leite e água, você tem tantos filhos, como é que eles se alimentam? Zoando, obviamente, porque se tem uma coisa que a família Kardashian não passa é fome, né? Tipo, porque Suponho. eles têm dinheiro pra tudo. E aí ela pegou e mostrou, vocês acham que eu não tenho comida em casa? Ela pegou e foi mostrar. E aí as pessoas ficaram chocadas, porque ela tem um mini supermercado dentro da casa dela, né? Uma dispensa surreal. Ela falou, viu, gente, eu tenho comida aqui dentro de casa, tá todo mundo bem, não sei o quê. Só que, de novo, é essa situação, entendeu? Ela precisava abrir isso, tipo, a gente precisava invadir essa parte da vida dela, só que cria essa sensação de obrigação, de, faz tour no apartamento, faz tour não sei o quê, mostra suas coisas. Eu acho que pode ser saudável. Sim. Mas agora eu tô com uma dúvida muito séria. A dispensa era refrigerada? Era refrigerada. Ah, tá. Então por que ela tem geladeira? Não entendi. Cara, eu acho que ela tem... Então, mas eu acho que era... Eu não sei explicar. Ela chegou a explicar alguma coisa sobre por que aquilo tava ali, assim, Separado, sabe? Separado. Tinha alguma explicação, mas eu não me lembro agora. Isso era realmente muito importante. Mas era... realmente, assim, olha. Importantíssimo. E uma coisa que é muito legal, que a gente tá falando aqui do Oculto, é que a plataforma de áudio, os podcasts, né? O podcast é um formato que proporciona, sei lá, tipo, coisas que às vezes a TV nem teria como, né? Por questão de orçamento, até de imaginação, né? Tem também o lance da localidade, né? Durante a gravação, a Bianca Comparato, ela tava nos Estados Unidos. E o Gabriel Leone tava no Brasil. Só que como era tudo por áudio, eles conseguiam gravar normalmente, eles precisavam encontrar espaço nas agendas, nos fusos horários e tudo mais, mas eles conseguiam, e quando você ouve, a sensação que você tem é que tudo foi gravado no estúdio só, que muita gente fala isso do nosso podcast também, né? Eu gravo na minha casa, você grava na sua, mas parece que a gente tá ali do lado da outra. Infelizmente, não pode. Ainda mais agora na quarentena, né? Que o audiovisual teve que parar. Não tem como gravar um filme que cada um tá num pedaço, né? A não ser que seja essa a ideia, né? Mas o podcast, né? As coisas em áudio podem gravar normal, né? Vida que segue. E, gente, a Aurelo tem muito conteúdo original lá dentro, assim. Tem quase 40 séries de podcasts. Então dá pra você ficar lá fuxicando, procurando algum assunto que te interessa, sabe? E é legal também que a Aurelo, como a gente já falou, ela paga, né? Então, por exemplo, até o modus operandi, se você ouve a gente pela Aurelo, a gente também ganha um tiquinho, sabe? De cada play, assim. Então, é muito legal, porque quem acompanha esse mundo dos podcasts sabe que muitas plataformas não recompensam, né? Tem outros esquemas, e isso aqui é muito legal. E agora, além desses conteúdos on demand, ou seja, não é aquele conteúdo que, por exemplo, às 7 horas vai passar em tal canal. Não, você tem o poder, né? Como são os streams e tal, você tem o poder de assistir aquele conteúdo na hora que você quiser, à sua disposição. Você não tem que ficar esperando isso passar. Então, a gente tá entrando numa fase que a gente... Tudo bem, a gente tem aqui acesso aos conteúdos, mas não precisa acabar aí. A gente também quer interagir. A gente quer interagir. E no app da Aurelo tem agora a Aurelo Talks, que é uma sala de áudio ao vivo que qualquer pessoa pode entrar e pedir para participar e tal. Basta ter o aplicativo da Aurelo. E quando você entra no aplicativo, você consegue ver uma listinha, assim, de quais bate-papos estão rolando naquele momento, né? Quais são os talks. E você entra como ouvinte. E aí, se quiser participar, é só clicar num botão que tem lá que é Quero Participar.
E aí o dono da sala autoriza, você sobe, consegue falar com as pessoas. E aí você pode ficar conversando, aí se chegar no momento e falar, não quero mais falar. Você pode voltar a ser ouvinte, você pode mutar seu microfone pra não ficar atrapalhando também. Assim, é muito legal. Inclusive, a gente já usou o Orelo Talks. A gente participou de uma sala especial semana passada, que foi a premiere do lançamento de Oculto. Sim, gente, foi muito legal, porque a gente conseguiu conversar com os produtores lá, tava todo mundo. E aí Os eles contaram um atores. pouquinho, os atores, eles estavam contando um pouquinho como é que foi essa experiência de gravar na quarentena, de gravar longe, de gravar um podcast que é mais interpretado, né? Porque, de novo, ele é muito diferente do que a gente faz, por exemplo. Aqui a gente tá contando histórias, quando um podcast de ficção, ele é uma história, mas ele tem aquele quê de atuação, né? Ele precisa ter atuação para você conseguir pegar a história, para você conseguir compreender. Então, é um estilo de podcast que ainda não tem muito aqui no Brasil, assim, mas que nos Estados Unidos bomba muito. Acho que na Austrália também bomba muito esse estilo. E eu considero muito interessante. Eu realmente acredito muito nesse poder de você... Do poder do áudio mesmo, assim. De você construir uma narrativa, de você colocar sons, de você fazer toda uma ambientação que você consegue entregar uma história foda sem precisar ter o vídeo dela. Sem precisar ter ela em imagem. Não, e assim, a imaginação vai embora, né? Você imagina como é o Michel, como é a Rosa, como é o prédio, Sim. como é o vizinho Payet Pri. Agora eu imaginei o Payet Pri, mas... Não mas tem. enfim. Você imagina, então você, sei lá, é muito... Ai, não sei como falar, tipo, você né, fica numa imersão. Nossa, gaguejei muito, mas você fica numa imersão ali dentro, você fica viajando. E quando acaba o episódio, você fala, meu Deus, eu preciso ouvir o próximo, né? Que eu acho que é até por isso que eles já disponibilizaram, né, de 3 em 3, assim, né? E o último vai ser de 2, assim. E assim, gente, de novo, voltando aqui ao Orelo Talks. É grátis, não precisa de convite, não precisa de nada. Tem para Android, tem para iOS. É só baixar o app que você tem direito. Você pode ouvir todos os podcasts que você ouve normalmente como Modus. Você pode ouvir também os podcasts exclusivos da Orelo, como o Oculto. E ainda você pode falar no Talks, pode falar com seus amigos, com quem você quiser. Então vamos de teoria, porque, né, vamos fofocar um pouquinho. Quais são as nossas impressões de cada um? Tá, você acha que é um culto? Porque Eu acho que é um o nome culto. do podcast, já, ó, o culto. Oculto, pra mim, assim, Só que ó. tá escrito junto. Então, eu sinto que a ideia de oculto é pra dar uma brincada com o termo. Com isso. E por ter essa brincadeira com o termo, me faz pensar que não é um oculto, entendeu? Porque... que não é um culto, porque seria meio óbvio demais. Porém, eu não quero pensar que não é um culto, gente. Porque tem tudo pra Mas ser. o que raios é? Então, não dá pra saber. Se não for um culto, eu tô assim, gente, o que tá acontecendo? Já sei, eles podem ser uma pet shop que tá levando os gatinhos e o colar são crachás dos funcionários. Dos funcionários, é verdade. Nossa, já pensou se acaba assim? A gente Aí tá a Rosa desvendando, descobre, ah, né? bacana. Ou pode ser também a sede do modus operandi, como a gente falou anteriormente. E eu tenho gatos, né? Eu levaria o gato pra sede do modus operandi. É verdade. Então, eu levaria gatinhos. A gente faria uma coisa acústica, assim. Carol obcecada com som bom. Sou obcecada. Então, a gente teria tudo isso, assim, por exemplo. Pode, então, ser, sei lá, um estúdio de gravação que, por sinal, a pessoa gosta muito de gatinhos. Pode ser uma banda de rock, pintaram tudo de preto. Uma banda de rock. Tá, mas agora falando sério, tem que ser alguma coisa estranha. Tem que ser alguma... Não sei, mas por que eles pintaram de preto e tem revestimento acústico? Tipo, eles não querem que as pessoas escutem o que rolar ali dentro, certo? Certo. O pintar de preto, eu imagino que tenha muito a ver com alguma imagem que eles vão fazer lá dentro, sabe? Alguma coisa do tipo, primeiro pra ficar um pouco escuro, assim, pra você não conseguir ver de fora. Mas também pra realmente ficar um ambiente mais fechado, mais, sabe? Dá um pouco... uma sensação de eu estou entrando numa escuridão aqui agora. Clima. Eu acho que ele causa esse mal-estar, né? Um climinha. Bom, mas, gente, a gente não sabe o que vai acontecer.
Pra saber, a gente tem que ouvir os episódios. A gente só ouviu o primeiro ainda pra fazer esse episódio. A gente vai agora ouvir o resto, porque a gente não queria ouvir pra também não dar spoiler, não saber já, né? Então, entrem lá na Aurelo, ouvir Oculto e nos conta o que vocês acharam nas nossas redes sociais, que é @moduspod no Insta e no Twitter. É isso, gente. Valeu e até o próximo episódio. Tchau!